Olha, bem antes da Primeira Guerra Mundial, lá na Palestina Otomana, estava rolando um experimento, e que experimento! A ideia não era só levar gente para morar lá, era muito mais ambicioso. Era projetar, do zero, uma sociedade inteiramente nova. Uma sociedade agrícola, judaica, sabe? Construída do nada. Então, a grande questão era essa. Como é que se constrói uma nação do zero? Pensa bem, como se pega uma ideia, um povo que está espalhado por aí, e transforma isso numa nação que funciona, que se sustenta? E o mais interessante é que não existia uma resposta única. O que a gente vai ver é que tinham vários projetos, todos bem ambiciosos, competindo para ver qual seria o caminho certo. Para entender o pensamento da época, a gente precisa falar de engenharia social. O que é isso? Bom, a galera acreditava que uma sociedade podia ser projetada. Sabe, como se fosse uma máquina ou um prédio, com especialistas, com ciência, com planejamento. A ideia era aplicar um olhar técnico para resolver problemas sociais gigantes. E a primeira grande tentativa de fazer isso acontecer não veio de políticos nem de revolucionários, veio de filantropos. Era uma visão que misturava a caridade com um controle bem típico do século XIX. O grande nome por trás desse primeiro modelo foi o Barão de Rothschild. Ele era um filantropo muito rico e via tudo aquilo como um projeto humanitário. A intenção, sem dúvida, era boa, mas a forma de fazer era totalmente de cima para baixo, sabe? Centralizadora. E como funcionava esse modelo? Bom, o objetivo era a tal da regeneração moral e econômica do povo judeu através do trabalho na terra. Só que o método era de controle total. Os colonos que chegavam lá, eles não eram vistos como parceiros, eram tratados mais como alunos ou pessoas recebendo caridade. Na prática, era como uma empresa privada, mandada pelo barão e depois por uma associação chamada JCA. E aí é que estava o problema, a falha principal. Esse sistema paternalista acabava sufocando qualquer iniciativa. Em vez de criar independência, criava dependência. Se os colonos tentassem se organizar por conta própria, fazer algo diferente, isso era visto com maus olhos. Simplesmente não tinha como dar certo a longo prazo. Então, com o modelo filantrópico mostrando seus problemas, surge uma outra visão. Uma visão muito, mas muito mais ambiciosa. E essa vinha do movimento sionista político. A conversa aqui não era mais sobre caridade. Era sobre construir um Estado. E a diferença entre as duas visões é gritante. De um lado, a filantropia queria criar uma vitrine, sabe? Uma comunidade modelo, pequena, estável, quase como algo para se colocar numa prateleira. Já a visão sionista era outra coisa. O objetivo era dinâmico, construir uma nação de verdade, com uma política, uma economia, tudo autônomo. Tá, mas como eles pretendiam fazer isso na prática? Bom, eles tinham o que a gente pode chamar de um kit de ferramentas. Primeiro, a terra seria nacional, comprada por um fundo, o Fundo Nacional Judaico, e nunca, jamais, vendida para pessoas físicas. Segundo, o planejamento seria científico, liderado por especialistas. E terceiro, o dinheiro viria da Organização Sionista Mundial, a WZO. Ou seja, era engenharia social, só que agora em escala nacional. Olha só essa frase do Theodor Herzl, o pai do sionismo político. Ela diz tudo sobre essa mentalidade. Ele basicamente diz que o camponês tradicional estava com os dias contados. Tentar recriar esse modelo antigo seria uma perda de tempo. A aposta era toda numa abordagem moderna, científica. O passado era visto como obsoleto. Só que tinha um fator nessa equação que ninguém, nem os filântropos, nem os planejadores sionistas, levaram totalmente em conta: o fator humano, os próprios colonos. Eles não eram peças passivas nesse jogo. Eram jovens, revolucionários e com ideias bem radicais. Esse material humano, como se dizia na época, eram os jovens da chamada Segunda Aliá, uma onda de imigrantes que vieram principalmente da Rússia entre 1904 e 1914. E essa galera era movida por um ideal socialista muito forte. Eles não tinham a menor intenção de virar simples empregados em fazendas controladas por burocratas ou especialistas. As exigências deles batiam de frente com tudo que vinha de cima. Eles falavam na conquista do trabalho, queriam que todo o trabalho fosse feito por judeus. Defendiam o coletivismo total, na vida e no trabalho. E o ponto principal, autogestão. Chega de chefes, de gerentes. Eles queriam construir a sociedade deles, do jeito deles, de baixo para cima. Então, o cenário está montado, né? De um lado, o projeto dos especialistas da organização sionista, com seus gerentes e planejamentos. Do outro, a revolução dos trabalhadores, que não aceitavam autoridade nenhuma. Era óbvio que isso iria dar em conflito.
A colisão era inevitável. E é justamente desse choque, desse impasse, que vai nascer algo totalmente novo. Algo que ninguém tinha planejado. Nasceu da necessidade, da pura e simples realidade. Vamos tentar entender o lado dos trabalhadores. Para eles, aqueles gerentes indicados pela organização sionista não estavam ajudando. Pelo contrário, eram vistos como obstáculos. Aquela burocracia toda, aquela supervisão constante, parecia uma opressão que matava o verdadeiro espírito pioneiro que os levou até ali. Mas, do outro lado, a visão da elite era completamente diferente. Tem essa citação de um banqueiro sionista da época que é bem reveladora. Ele descreve os pioneiros como rebeldes, gente difícil, que usava palavras duras para criar discórdia, ódio, inveja e divisão. Para a elite, eles eram um problema que precisava ser controlado. Mas a verdade é que, no dia a dia, na prática, o modelo dos especialistas não estava funcionando. A principal fazenda-escola da UESO, em um lugar chamado Kinneret, era um verdadeiro desastre. Conflito o tempo todo entre gerentes e trabalhadores, e a fazenda só dava prejuízo. E aí, diante desse fracasso total, o diretor da AWZO, na Palestina, um cara chamado Archer Rupin, resolveu tentar um experimento. Quase um ato de desespero, em 1909. Ele pegou um pedaço de terra perto da fazenda que estava falindo e arrendou para um pequeno grupo de trabalhadores. E a ordem foi simples. Se virem. Administrem vocês mesmos por 1 ano. Sem chefe, sem gerente. Era para ver no que dava. E o que aconteceu? Nasceu ali a Kfutsá, o primeiro coletivo que recebeu o nome de Degania. E o mais genial é que não foi uma vitória de um lado só. Foi uma síntese, uma mistura. Porque olha só, a terra continuava sendo da nação, o dinheiro ainda vinha da WZO, mas, na prática, quem mandava eram os trabalhadores. Autogestão total, trabalho coletivo, os dois mundos se encontraram. Beleza. Então, qual é o legado disso tudo? E que pergunta essa história toda deixa pra gente pensar hoje? Essa tabela aqui ajuda a gente a organizar as ideias. No modelo filantrópico, o poder estava na mão de um benfeitor, no tecnocrático, dos especialistas. Já na Kvutsa, o poder era do coletivo. O objetivo, que começou como uma regeneração moral, virou construção do Estado e terminou como a criação de uma nova sociedade. No fim das contas, os primeiros modelos deram a base, a estrutura, mas foi essa síntese, essa mistura, que acabou virando o modelo dominante. Então, a grande lição aqui é que o modelo que deu certo não foi aquele que saiu da prancheta de um planejador, não foi um plano mestre. Foi, na verdade, um híbrido quase acidental que nasceu do conflito entre a teoria e a realidade do dia a dia. E foi isso que se tornou a base de todo o sionismo trabalhista. E isso tudo leva a gente para uma pergunta final que serve para muito mais do que só essa história. Quando se tenta construir qualquer coisa nova, pode ser uma empresa, um movimento social, até uma nação, o que é mais poderoso? É ter um plano perfeito, desenhado por especialistas, vindo de cima, ou é a energia, a paixão, a criatividade impredizível de quem está lá na ponta, colocando a mão na massa?